a doutora Solange Beretta sempre fala isso, que é uma promotora que está sempre no canal também, que no caso dela, poderia ser muito a violenta emoção. A violenta emoção não é deixar ela inocente, ela Sim. vai pagar. Mas é tem uma pena uma violenta diminuição emoção. de pena, Tem é um uma parágrafo diminuição, no mas você artigo não 20. vai deixar de ser condenado por Sim, homicídio. claro. No caso dela, poderia, mas o pós do crime dela é muito mais perverso do que qualquer motivação que ela tivesse tido por ódio, Ou cortar em por pedacinhos e botar horrível. numa mala. 6 horas, Né? ela matou o marido com um tiro numa fração de segundos, passou uma manhã inteira esquartejando o marido. Ela fugiu de todo o padrão de esquartejamento, ela começa pelo joelho. Como é que ela sabe cortar direitinho? Ela era técnica de enfermagem. E ela também praticava caças Com o Marcos, né? com o Marcos. Eles fizeram um curso no Ela Canadá tinha noção de que anatomia, eles né? aprenderam a esquartejar animais de grande porte. Mas a Elise Matsunaga tem 2 detalhes que eu acho importante. Ela é a Olha o livro única aqui. dessas 3 aí Temos mulheres 3 mulheres aqui. que ela tem atestado de psicopatia. Então ela não sente culpa. É isso? Sim, ela não sente culpa. E Nem remorso. os exames criminológicos, esses que são feitos quando o preso está saindo da cadeia, que ela também já está cumprindo a pena em liberdade. Sim. Atestaram que ela se arrepende de ter esquartejado o marido, mas não se arrepende de ter dado o tiro. O crime da Elise Matsunaga, a gente entende até o dia em que ela mata ele, porque o Marcos Matsunaga era extremamente violento, E ele falou que ia tirar a inclusive criança, com não é? outras Parece? mulheres. Não, ele era o Marcos Matsunaga, tipo, o próprio pai dele entende o destino que ele teve pelo estilo de vida Que ele que ele levava. Vou te dar um exemplo. Ele era viciado em garota de programa. E aí ele ficava procurando no Classificados anúncio de garota de programa que dizia que não fazia sexo anal. Aí ele contratava essas garotas de programa porque o fetiche dele era convencer a mulher a fazer sexo anal. E ele dizia, quanto é o teu programa? 1.000. Você faz sexo Você anal? pode piorar. Não, não faço. E se eu te pagar 2.000? Não faço. Se eu te pagar 4.000? Não faço. Aí ele puxava uma arma, colocava na cara da mulher. Entendi. E agora? Agora eu faço. Então Gente, é era muito assim que ele doente, tratava muita as gente mulheres. A gente entende toda a situação em que é criada. Não estou justificando Eu nada. entendo, você está dizendo como você entende a parte, como é que chega nesse momento. Como, mas não como estamos você concordando, pavimenta, claro. como você pavimenta, como o Beto fala, como aquela... As mentes perigosas, né? Como você constrói na pessoa Uma- aquele desejo de assassinar Sim. E o Ulisses. marido. Só Agora, que aí depois desculpa. da morte, que Aí aí sim. entra uma nova Elise Matsunaga, que essa mulher fria. Tem uma passagem no livro que eu acho Se ela que só é... tivesse matado no ódio e fosse para a polícia e falasse, olha, eu tive um acesso de ódio... Mas A gente não estaria nem falando dela agora. Entendi. esse caso nem teria ponto, acontecido. só esse ponto que eu ia Entendi. lembrar na fala, que é muito comum na história dos crimes, principalmente no Brasil, onde eu estudo, mulheres abusadas recorrentemente por homens, né? Porque as mulheres no Sim. Brasil sofrem recorrentemente Sim. violência. Quando, enfim, respondem E matam. com uma violência repetida, várias facadas, vários tiros, isso não é incomum. O que diferenciou a Elise não foi a reação dela. Eu conheço mulheres que tiveram essa reação e acabaram até inocentadas no júri. O que realmente diferencia, o que o Ulisses e o Beto falaram muito bem, Foi a é o frieza pós que ela tem. E isso, no júri, teve um impacto Sim, muito claro. grande. Porque Porque é geralmente diferente. é comum a mulher abusada durante muitos anos Na hora do responder de ódio. uma maneira desproporcional, Sim. que a gente fala. Só que no caso dela, o pós... É, O a esquartejamento, eu acho que o esquartejamento é o que coloca ela no outro patamar. E a frieza dela, por exemplo, quando ela coloca o corpo do marido em 3 malas, ela pensa em levar, ela pega o carro, pega a estrada e vai para o Paraná. Só que ela é pega numa blitz. Que também não olham. Eles não olham. Só que aí o que tem aí, que inclusive o Guido Palomba fala que é a assinatura de psicopata dela. Na hora que ela é parada na blitz, ela tá fria como uma pedra de gelo, porque se ela Eles tem são, um né? cadáver no carro, no mínimo se ela tivesse os sentimentos altruístas, ela estaria desesperada. Transtornada. Imagina. Mas E isso- chega a ser irônico porque o carro está com licenciamento vencido e Ninguém ela fala olha. pro policial
Não, mas esse você carro não- tá no nome do meu marido, então você tem que falar com ele. Eu vou falar. Mas sendo na que o época a marido- lei você tinha 30 dias para resolver até o Mas licenciamento. não dá uma olhadinha, A você para lei. o carro na blitz, você não dá uma olhada no Nunca carro? abriram meu carro em blitz. No máximo pedem documento, eu dou e vou embora. Nossa, você nos Estados Unidos dá uma olhadinha, né? Bota lá. mas Mas aí é Mas outro país. eu acho, Luciana, que não é nem essa questão Não? de dar uma olhada. Eu acho como Aqui uma é muito pessoa Parou o raro. carro já? Aqui é muito Como é que raro, a hein? pessoa que tá com um cadáver que acabou de matar esse quartejar tá tremendo, não tá tremendo, fica não tá branca. escorrendo uma gota de suor. Os policiais disseram, eu entrevistei esses policiais e disseram, ela ainda estava apressando a gente porque ela disse que precisava amamentar o bebê. E era verdade. Era E é verdade.